Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula eu quero tratar com você a respeito dos demais centros de energia e suas respectivas correntes de pensamento. Para começar, a gente vai falar a respeito do medo agora. Corrente predominante do pensamento do medo. O constante medo. Medo de criar, medo de não dar certo. A impregnação da vida baseada no medo, na percepção do medo. E aqui se encontra o centro do ser. O centro do ser também é conhecido por chakra sexual, que está localizado acima dos genitais ou 3 dedos abaixo do umbigo. Não é precisamente naquela localidade, naquele ponto em especial, mas é naquela região onde no Oriente se considera a morada do nosso ser. A gente conhece isso como nosso Buda interior, o nosso ponto de iluminação. Está relacionado aos nossos intestinos, aos nossos órgãos reprodutores e está abaixo do ventre, ali na região lombar. Diz respeito ao que é transcendental, aquilo que transcende este mundo, está ligado a esse centro de energia. Agora, sempre que você sente medo, significa que esse centro de energia ele está corrompido, ele está bloqueado, ele está inativo, ele não está funcionando com elevação de sua energia. Sempre que você está com esse chakra elevado em sua vibração, esse centro de energia representa em você a coragem, principalmente para quebrar seus padrões de medo, de negatividade e transcender a sua vida. Está conectado à mente no sentido da criação, do inventivo, daquela criação de inventar coisas novas. O nosso sentido de discernimento entre o que é bom e o que é mal. É responsável também pela conexão com o divino, através de uma comunicação interior que todos nós temos, pela empatia, o sentimento, o compartilhamento íntimo, o compartilhamento social. Quando esse centro de energia está bem desenvolvido e bem equilibrado, vai garantir para você criatividade fluente. Sabe a falta de ideias? Quando você sente que você está com a sua vida totalmente empacada, nenhuma ideia surge na sua cabeça, parece que a tua mente está bloqueada, você sente como se você estivesse preso, amarrado, muitas vezes se sente até como se você estivesse acorrentado em um determinado local, você se sente literalmente preso. Você já se sentiu preso na vida? Aquela sensação mesmo de que o teu corpo parece que está amarrado. Ao longo da vida, na minha vida particular e até profissional, algumas pessoas disseram para mim, olha, eu sinto como se quando eu fosse andar, alguém me puxasse. Eu sinto, parece que o meu peso todo está no meu corpo, eu não consigo dar um passo. Eu vou andando, mas parece que é denso. Eu ando pesado, eu caminho pesado. Eu sinto como se eu tivesse amarrado na vida, como se alguém tivesse o tempo todo me puxando para trás, ou aquele peso na minha cabeça, aquele peso no meu corpo, como se eu quisesse andar e não conseguisse andar. Esse peso, onde a vida da pessoa não flui, é porque esse centro de energia ele está corrompido, ele está precisando elevar a sua mais potente vibração, a sua mais potente frequência. E aí você se sente sem ideias, você sente como se você não tivesse criatividade, como se você não tivesse imaginação, o poder de criar sua própria vida. Quando você experimenta esse centro de energia em alta vibração, ali você tem discernimento profundo, tua mente fica bastante organizada, você se sente equilibrado no modo sensitivo de dizer, você consegue absorver as energias do ambiente, mas isso não gera um impacto negativo em você. Você sente com conexão plena e absoluta com aquilo que você crê, aquilo que você deseja criar. E isso vai abrir novos caminhos, fazendo com que o universo conspire através e por você. Quando esse centro de energia está desequilibrado, você sente medo, pânico, pavor, fobias generalizadas, tem medo de enfrentar a vida, medo de tudo, medo de arriscar, medo de criar coisas novas, medo de ir em frente. A tua vida inteira é baseada no medo, medo do que os outros vão falar, medo disso, medo daquilo, é medo generalizado. Então a tua vida para de fluir, se torna uma vida pantanosa e você não sai do canto de jeito nenhum. Dando sequência, eu quero falar com você sobre o terceiro centro de energia, que se conhece por chakra umbilical. Ele é responsável pela corrente de pensamento da preocupação. Está preocupado constantemente com a falta de dinheiro,
preocupado com o que vai fazer da vida, preocupado, um pensamento constante de eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, a minha vida tem que isso, eu estou preocupado com isso, preocupado com aquilo. A palavra preocupação se tornou constância na tua vida, está te causando insônia, você não consegue mais dormir com tanta preocupação, seus cabelos estão ficando branco antes do tempo, você está sentindo que você está envelhecendo 10 anos em poucos dias? Então esse centro de energia ele está sim colapsado. E de onde vem essa corrente do pensamento da preocupação? Por incrível que pareça, o remanescente de pensamento da preocupação ele surge de lugar nenhum. É uma coisa que acontece por motivo nenhum, por razão nenhuma. É literalmente uma fantasia, uma ilusão. Imagine que você está sentado em uma cadeira de balanço o dia inteiro. Então você balança para lá, para cá, para lá, para cá. Passe 12 horas se balançando numa cadeira de balanço. Você está em movimento, mas eu te pergunto, esse teu movimento te fez sair do lugar? Com toda certeza não. A preocupação é exatamente assim. Você fica como se você estivesse numa cadeira de balanço para lá e para cá, para lá e para cá. Mas você simplesmente não sai do lugar. Isso suga toda a tua energia vital e você simplesmente não sai do canto. Porque a preocupação ela é um remanescente criado a partir da nossa falta de integridade. Vamos supor, você prometeu para si mesmo que você iria fazer academia, atividades físicas em uma academia específica. E aí o tempo foi passando, você descumpriu a sua promessa. Por causa dessa falta de integridade, a vida não é simplesmente você dar sua palavra para si ou para os outros e não cumprir e achar que isso não vai dar em nada. Não funciona assim. O ser humano é feito, é regido por princípios. Tudo na nossa vida ela precisa ter um motivo e uma razão para acontecer e é por isso que as coisas acontecem. Se você disse que ia para a academia e você não foi, e agora esse pensamento, essa promessa ficou latente dentro do teu ser, isso vai te gerar uma preocupação. A menos que você cumpra com a sua palavra ou tire a sua palavra de vez, isso vai ficar latente dentro do teu ser. Poxa, eu tenho que ir para a academia. Caramba, eu disse que eu ia para a academia. Eu disse que ia para a academia. Se você fez uma promessa para si mesmo que você ia pagar uma dívida, se você fez uma promessa para si mesmo a respeito de qualquer coisa e você não cumpriu, aquele remanescente de pensamento quebrado, ele vai gerar em você um pensamento ocioso. Esse pensamento ocioso dá-se o nome de preocupação. Preocupar-se não é nada mais do que dar a palavra para si mesmo, pensando que você não irá saber das palavras que você deu para si mesmo. É o famoso auto-engano. Entenda, se você deu sua palavra para os outros pensando que você pode trapacear eles, no caso, que você pode fazer essa trapaça, que os outros não vão descobrir e que você pode escapar, isso é um engano. Por quê? Porque para você enganar 100 pessoas, antes você enganou 1000 vezes a si mesmo. Tudo será descoberto no momento certo. Essa mesma mentalidade, muitas vezes, a pessoa usa para si mesma. A pessoa diz assim para si mesma, eu vou trair meu relacionamento, eu vou trair meu marido, a minha mulher, eu vou trair o meu parceiro de relacionamento e ele não vai saber, porque eu vou fazer uma coisa tão bem feita que ele não vai saber. Por causa disso, a vida da pessoa inteira é ficar preocupada se o outro vai descobrir a qualquer momento. Essa mesma estratégia a pessoa usa para si mesma, ela engana a si mesma. Ela começa a dizer, eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico, eu vou ficar rico. Mas ela não toma nenhuma atitude. Esse pensamento que ela disse, essa promessa que ela fez para si mesma, começa a vir contra ela, dizendo o seguinte, você não disse que ia ficar rico, o tempo está passando. O tempo está passando e você disse que ia ficar rico e agora você não está ficando rico. É a palavra dada para a gente e para os outros que faz com que, quando a gente não cumpre, faz com que a gente fique o tempo todo preocupado. A preocupação através da nossa vida é quando a gente dá a palavra para a gente e pela promessa a gente fica se autocobrando interiormente, fazendo com que a gente fique preocupado fantasiosamente porque a gente deu uma palavra e não cumpriu. Agora aquela palavra está nos cobrando e a gente nem cumpre e nem faz nada a respeito. E a respeito dos outros é sempre que você faz alguma coisa para prejudicar os outros, para sempre, você vai ficar pensando, a qualquer momento fulano pode descobrir.
Eu peguei esse dinheiro da bolsa da minha mãe, a qualquer momento ela vai descobrir. A qualquer momento fulano vai descobrir que eu traí ele. A qualquer momento fulano vai cobrar aquele dinheiro que eu estou devendo para ele há 45 anos. Essa é a causa da preocupação. É uma raiz de pensamento fantasioso que se tornou fantasioso, mas é originário da nossa mania de dar nossa palavra para si mesmo, promessas para si mesmo, e fazer promessas ou fazer coisas para os outros achando que vamos enganar os outros de algum modo, ou dando nossa palavra para os outros de algum modo. A gente não cumpre, a falta de integridade vem contra nós, nos acusando e mantém a gente num pensamento robótico de ficar preocupado com o resultado. Agora eu quero falar com você a respeito do centro de energia do nosso coração. Ele é responsável pela corrente de pensamento do amor. Quando está vibrando alto, nós sentimos compaixão pelos outros. A gente não é tão rígido assim. Não é tudo bateu, levou. A gente sente compaixão também pelos erros dos outros, pela mentalidade dos outros, pela agonia dos outros, pelo medo que os outros também sentem, pela inexperiência, por várias outras situações. A gente vê os outros como filhos de Deus também aprendendo a viver. E que assim como a gente está aprendendo a viver, eles estão também aprendendo a viver. Quando está em baixa frequência, a gente não sente compaixão por ninguém. A gente pensa, pois é, mas quem foi que sentiu pena de mim quando eu estava em necessidade? Quem foi que veio me ajudar quando eu estava precisando? Quem veio aqui me dar remédio quando eu estava doente? Agora, por que eu tenho que sentir pena dos outros? Né? Quando está bloqueado, a gente sente ciúmes, necessidade de atenção. A gente fica o tempo todo sentindo a necessidade de que os outros nos dê amor. A gente quer ter posse dos outros. Sabe aquela pessoa que quer fazer do outro o seu escravo pessoal para se sentir amado, para se sentir desejado? Sabe quando uma pessoa gosta da gente e a gente não gosta dessa pessoa da mesma forma, mas a gente gosta de ter alguém ali amando a gente, insistindo, implorando, nos dando aquilo que a gente tanto almeja, que é atenção. E ao invés da gente ser franco com aquela pessoa e dizer, olha, fulano, me perdoe, mas com integridade eu lhe digo, não sinto a mesma coisa por você. Eu peço que você esqueça isso. Procure alguém que gosta realmente de você. Comigo você não vai poder ter esse relacionamento, essa coisa que você deseja. Ao invés de ser franco com a pessoa e liberar a pessoa fica usando de uma mentalidade narcisista. Dá uma migalha para outra pessoa e depois tira. Dá uma migalha para outra pessoa e depois tira. Fazendo a pessoa ficar completamente apaixonada e obcecada com hipnose para que a pessoa nunca vá embora e morra ali, aos pés dela. Porque ela gosta de se sentir adulado. Ela gosta de se sentir recebendo a atenção dos outros, recebendo mimo. Por quê? Porque é uma pessoa que não é amor. Ela não entende o que é o amor, ela não sabe o que é o amor. E quando isso acontece, o centro de energia do coração, ele está bloqueado. Essa necessidade de aceitação é o que deve ser trabalhado no centro de energia do coração. Aceitar-se, amar-se, aceitar quem você é, aceitar sua originalidade, aceitar-se como um filho de Deus, aceitar a graça como um padrão de vida. Aceitar que você é e nasceu para ser a pessoa que você é e nasceu para se tornar. Não ficar se comparando com os outros ou com necessidade de atenção, se sentindo uma pessoa com pouco valor, uma pessoa que não se ama, uma pessoa que fica buscando nos outros o amor que você só pode obter em si mesmo, através do Deus que habita em você. Então, quando existe essa necessidade constante de atenção, essa necessidade constante de aprovação dos outros dentro de você, você vive em função dos outros. E aí o seu chakra, o seu centro de energia do coração, ele está bloqueado. Você vive para satisfazer o desejo dos outros ou você vive para fazer tudo para que os outros lhe dê aquilo que você mesmo não consegue se dar, que é o amor próprio, que é tornar-se o amor uno com a fonte de energia chamada amor, que é Deus. Agora eu quero falar com você a respeito do centro de energia localizado na sua garganta. Centro de energia responsável pela corrente de pensamento da comparação. Comparar-se aos outros. Fulano nasceu sendo mão, eu não gosto de mim, eu me odeio porque eu nasci sendo pé. Se comparar sem entender que
cada um faz parte, é membro no grande corpo de Cristo e que cada um nasceu para ser a sua própria função e existência em sua jornada de vida. Ninguém é igual a ninguém. Dos bilhões de egos que temos no planeta, você nasceu com exclusividade particular para viver exatamente a sua jornada de um modo autêntico e original. Comparar-se com os outros é negar sua própria existência para tentar ser o outro, porque você não se identificou, você não conhece o seu valor, você não sabe ainda qual é a sua função, a sua missão, quem é você no grande corpo de Cristo e por isso você fica se comparando com os outros. O trabalho é aceitar-se literalmente e entendendo quem você é, descobrindo quem você é na sua originalidade. Somente assim você vai parar de se comparar com os outros e vai começar a viver a sua própria vida sendo quem você realmente é. Dando continuidade, eu quero falar com você a respeito do centro de energia que chamam de pineal, terceiro olho, localizado no centro das tuas sobrancelhas, conhecido também como centro de energia frontal. Ele é responsável pela corrente de pensamento do ego. A projeção de identidade alternativa além da que existe é ego. A verdadeira projeção da vida é a vida real. A vida refletida é aquilo que o ego reflete, não é a realidade. É refletido pelo ego através do nosso foco, daquilo que focamos. Quando você não está à vontade com a vida, isso é ego. Que ou você está à vontade ou você está no ego, das duas, uma. Esse centro de energia é o que a gente chama de a sede da nossa alma. E o que é nossa alma? É onde fica a nossa personalidade inteira. Tudo aquilo que a gente conhece por eu, pessoa, eu sou assim, como a gente costuma dizer. Eu sou assim mesmo. Isso que a gente conhece por personalidade, tudo aquilo que somos enquanto um indivíduo vivendo a jornada de vida humana, isso está presente em nossa alma. Aqui acontece o plano para o milagre, onde a gente consegue despertar poderes. Aqui nós vemos a relação que você tem com a sua identidade interior e a identidade que você projeta como sendo você. Sabe quando a gente diz assim, poxa, ninguém me entende. Eu tento falar as coisas, mas parece que quanto mais eu me esforço para ser melhor na vida, mais as pessoas enxergam que eu sou pior. Dentro de você, você se vê uma pessoa maravilhosa, mas parece que fora os outros só enxergam que você não é bom, que você é ruim, que você não serve, etc. Existe essa contradição. De vez em quando acontece esse tipo de contradição. Por quê? Por causa da nossa identidade interior e o modo como a gente está projetando. O modo como a gente se vê dentro e o modo como a gente se vê fora. Essa relação, ela precisa ser alinhada e ela precisa ser autenticamente alinhada. O que você pensa que é e como você se projeta para o mundo, se ambos estão aliados, né? Você dentro de si você pensa, eu sou uma pessoa nobre. E fora de si você se projeta como uma pessoa nobre. Aí o centro das tuas sobrancelhas, o que a gente chama de terceiro olho, está alinhado. Então ele está vibrando bem, está vibrando alto. Agora suponha que dentro de você você diz, eu sou uma pessoa nobre. Aí fora de si você se projeta como uma pessoa totalmente mal educada, totalmente sem compostura, uma pessoa totalmente voltada para o deszelo, para a preguiça, entre outras coisas, para a falta de respeito para com os demais. Então esse centro de energia está colapsado. Porque você não está alinhado, você está vivendo na fantasia. E para finalizar essa pequena explanação, eu quero falar a respeito do centro coronário. É a corrente de pensamento para insatisfação e frustração quando está colapsado e quando está ativo, vibrando alto e potente energia, você sente o que se conhece por gratidão. A vibração da gratidão. Em tudo dai graças. Você está se sentindo frustrado com a vida? Parece que a tua vida parou ali no fracasso? Você sente como se fosse um fracasso? Parece que as coisas não estão andando mesmo? Está muito insatisfeito com a vida que você tem levado? Então o centro de energia coronário ele está colapsado. Ele com toda certeza está vibrando muito baixo. Então esses são os 7 pontos de energias principais, com 7 correntes de pensamentos principais. Sempre que você tem um remanescente de emoções de baixa energia, baixa frequência ou de baixa energia em si, os principais pontos de energias eles vão encolher ou colapsar. É isso o que leva para o estado de estar doente.
seu corpo doente, você se sentindo adoecido, você se sentindo bloqueado, você se sentindo paralisado. Por outro lado, sempre que você vive com integridade, buscando ter a sua originalidade, respondendo à vida autenticamente, ou seja, sendo autorresponsável pela sua vida, alcançando, vivendo o enriquecimento, que diz respeito ao lado financeiro, mas está longe de ser somente isso. O enriquecimento é a plenitude, a completude com a vida. Então você experimentará emoções de alta frequência, alta energia. Como viver a realidade sem conflito, ter a coragem de quebrar os padrões de medo, viver sem preocupação, expressando, sendo o puro amor, sendo singular. Afinal de contas, você nasceu para ser singular, fluindo com a vida, com a gratidão e por tudo o que acontece, literalmente, na vida e na sua vida.